Uma das obras do Paz UNB do segundo ano é o quadro Maria Antonieta com a Rosa. Maria Antonieta foi a última rainha da França antes da Revolução de 1789. Ela, inclusive, será morta na guilhotina. Maria Antonieta faz parte da nobreza e a sociedade francesa de antigo regime estava dividida em 3 estamentos: clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, e o terceiro estado, que reunia burguesia, camponeses, trabalhadores urbanos, enfim, quem sobrava, o povo. O antigo regime ele se estruturava a partir dessa sociedade que era rigidamente dividida, em que você tinha os direitos e deveres de uma pessoa estabelecidos a partir do seu nascimento, do grupo em que você nascia, porque a mobilidade social era extremamente restrita, e mesmo que você subisse, um burguês se tornasse nobre, ele sempre ficaria marcado como alguém que antes não era nobre e se tornou. Então você nunca seria um nobre como aquele que já nasceu nobre. Então, além dessa divisão em estamentos, o antigo regime previa o absolutismo com direito divino dos reis, e quem vai legitimar tanto o direito divino dos reis quanto essa organização de sociedade, no caso da França, é a Igreja Católica, que legitima esse regime. E como é que funcionava a economia? A gente está naquele momento de transição entre o feudalismo e o capitalismo, onde nós temos as práticas mercantilistas, que são monopolistas, que giram, enfim, em torno da ideia do fortalecimento e do enriquecimento do Estado. E o Estado significa, em última instância, dentro desse regime, o rei. O antigo regime, na França, chega ao fim em 1789, mas ele vem sendo criticado bem antes disso. E o quadro da Maria Antonieta com a Rosa, que foi pintado pela Elisabeth Louise Vigée Lebrun, ele se enquadra nesse momento de crise. Lebrun, ela vai ser a retratista oficial de Maria Antonieta. Então, ela é uma mulher, filha de um pintor, que recebe uma educação, a educação que estava disponível à época para que ela pudesse tornar uma mulher pintora. Ela se casa também com um artista, ela vai se apresentar à rainha, e a rainha acha que ela é maravilhosa. E a Lebrun, ela é uma grande retratista, e ela vai ser lembrada por isso. O retrato é uma expressão artística onde as mulheres artistas têm alguma possibilidade de se estabelecer desde o final da Idade Média. Porque você pinta normalmente num ambiente privado, você não vai estar invadindo estilos artísticos que são considerados masculinos. A Lebrun, graças à indicação da Maria Antonieta, ela vai entrar para a Academia Real de Pintura e Escultura no ano de 1783. Então, o quadro Maria Antonieta com a Rosa é exatamente para celebrar essa admissão. Então, ela vai participar do Salão de Artes de Paris, que era o mais importante do mundo, e foi o mais importante do mundo durante mais de um século. O quadro Maria Antonieta com a Rosa, ele é um quadro que, na verdade, eram 2. E já explico. O quadro que cai no exame da UNB é esse que representa uma rainha do antigo regime, usando a pesada maquiagem que era obrigatória na corte, usando o vestido com a ampla armação, a panier, que também era obrigatório para que você frequentasse a corte, usando o cabelo muito empoado, muito armado, muito alto, com esse adereço puff que a Maria Antonieta costumava usar, em que ela usava plumas e outras coisas, até, por exemplo, na época da campanha de inoculação contra a varíola, né, você tinha até a seringa da varíola colocada no alto do cabelo. Esse vestido ele é de seda francesa, produção nacional. O mercantilismo ele é extremamente protecionista. Então, ela está fazendo a propaganda no seu vestido de um tecido que é feito na França, e com a rosa, que é a sua flor favorita. Esse quadro foi muito bem aceito, mas o anterior, que teve que ser tirado às pressas e substituído, não foi. Este era o quadro original. O quadro original ele foi rejeitado, tanto pelo público nobre quanto pelo povo comum, porque ele representava a rainha não como aquele papel que ela deveria representar como centro da sociedade de corte, desse sistema de estamentos, desse antigo regime.
A Maria Antonieta ela estava vestindo aquilo que a gente chama de chemise, vestido tipo chemise, depois vai virar chemise à la reine. O que é chemise? A chemise, originalmente, é uma camisa que você usa por baixo da roupa. E a Maria Antonieta vai criar, junto com a sua modista Rose Bertin, um vestido ao estilo chemise, que já aponta para as tendências da moda que irão se desenvolver depois da Revolução Francesa. Esse vestido ele era feito de algodão, não de seda francesa. Algodão importado. A gente está passando nesse momento, 1783, pela Revolução Industrial também. Onde? Na Inglaterra. E a primeira indústria, a indústria têxtil. Então, Maria Antonieta, ao invés de favorecer no seu retrato um produto nacional francês, ela vai importar um tecido de algodão da Inglaterra para fazer esse vestido. Isso pegou muito mal. Mas pegou mal também ela estar usando um vestido extremamente informal, que poderia até ser considerado indecente pelos padrões da época, e não estar também com a pesada maquiagem que uma dama na corte deveria usar, de não estar com os cabelos tão empoados, então não estar montada como a rainha deveria estar. O centro dessa corte. A sociedade corte é uma sociedade em que cada um representa perfeitamente o seu papel. Então, temos o quadro que cai no exame, que é o quadro que mostra a perfeição dessa rainha do antigo regime, mas que é a substituição de um quadro que tentou romper com isso. Ou seja, mesmo dentro do antigo regime, você tem questionamentos, tentativas de ruptura, que, no caso da França, não foram possíveis. Certamente vocês devem lembrar das aulas em que a gente comenta que vários países ao redor da França fizeram reformas tentando o quê? Garantir o poder do rei, o status da nobreza e permitir as transformações econômicas e políticas e também sociais que dessem para a burguesia principalmente um novo espaço na sociedade. E aí vocês devem lembrar dos déspotas esclarecidos, que ouviram certos conselhos dos iluministas. Isso não vai acontecer na França. E a monarquia francesa vai cair em 1789. Então esse é o pequeno vídeo para falar do quadro Maria Antonieta com a Rosa e algumas outras coisas mais, porque eu falo demais. Enfim, é isso.